Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 384. Eu tô aqui com o Dudu, com o Gibson e com a Ana, logo depois do empate na estreia 0-0 contra o Atlético Mineiro. É isso, Ana? Infelizmente é isso. Animação, Ana! Ô, chama o pessoal pra escutar o nosso podcast. Eu tô tão animada quanto o time do Corinthians em campo. Só toco de lado agora. Toco de lado. E fico esperando pra ver o que vai dar. É isso então, meus amigos. A gente tá fazendo essa live, essa gravação de podcast logo depois da estreia. Então a gente vai começar o podcast falando dessa estreia, mas claro, tem que falar da semana também, do jogo da Sul-Americana, enfim, os números do Romero, tem ainda contrato de TV. Tem coisa boa pra falar. Tem coisa boa pra falar. A semana não foi só esse empate aí. Exato. Enfim, mas vamos começar falando do jogo, Ana. O que você achou da partida, então? Eu achei um jogo fraco do Corinthians, né? Um jogo fraco do árbitro, um jogo fraco do Atlético Mineiro. Então foi um jogo fraco de todo mundo. Tirando a torcida que tava lá, tava empolgada, fez o maior poropopó da história. Tirando isso, dentro de campo foi tudo fraco. Não tenho nada de bom para falar. O Corinthians precisa melhorar muito ainda. Assim, os jogadores precisam melhorar. Eu acho que o Antônio Oliveira precisa melhorar. Essa história de toda vez é a mesma coisa, só tira o Gustavo Henrique, bota o Ranieri ali na zaga, mas assim, não muda nada, do primeiro pro segundo tempo, que já tava com um a menos, vem só com uma troca óbvia do Mateuzinho pelo Fagner, não pressiona, então, assim, pra mim, tá todo mundo em ritmo lento. Você brincou que eu tava em ritmo lento, porque o Corinthians tá em ritmo lento. Conseguiu golear no meio da semana porque era um time fraco, mas o Corinthians continua em ritmo lento. Você concorda com ela, Dudu? O que você viu na partida aí? Eu vi o jogo fraco também, que nem ela falou. Eu vi um Corinthians, na verdade, desarrumado, né? Acho que vai entrar desorganizado. Acho que entra um pouco na questão das duas partidas. O Corinthians, na terça-feira, se ajeita depois que faz o gol, que o cara foi expulso, na verdade. E hoje a gente teve também um jogador... o Atlético teve um jogador expulso. A gente podia ter mais volume de jogo, mas não criamos, né? Faltava mais alguém no meio de campo para dar uma sustentação ali na armação das jogadas, para dar um equilíbrio pro Galo, né? Para poder municiar melhor, no caso, o Yuri, o Romero e o Wesley. Ele demorou para fazer essas substituições, né? Enfim, eu vi um jogo nervoso. Acho que o time tá muito nervoso, assim como o técnico, acho muito estranho, toda hora ele tá sendo expulso, enfim. Eu acho que assim, para unir um pouco o jogo de terça e de hoje, acho que enfim ele encontrou o time. Então agora é deixar um pouco esse time jogar, para eles irem criando o mesmo ritmo, ou como se conhecer dentro de campo, para ver se melhora alguma coisa. Mas acho que algumas coisas da estrutura do Corinthians precisa mudar, não só essa que a Ana falou toda hora do Gustavo Henrique pelo Ranieri, que até é compreensível hoje, mas também outros esquemas táticos, né, outras formações, porque a gente sabe que o Atlético Mineiro é melhor que o Corinthians, mas com um a mais, nós perdemos 2 pontos hoje. Um pouco isso também. O Eberton Russa comentando aqui, acho que precisamos melhorar, mas estamos no caminho certo. Lembrem que estávamos na pior antes, né, da chegada do Tonhão. Ele está vendo uma evolução aí. Concorda com o Eberton Russa, Gibson? Eu vou começar ao contrário. A gente já tinha comentado, já tinha sido assunto aqui do nosso podcast, esse lance do Fagner, tipo, cabeça quente, toda hora, entrando mais forte do que deveria. Eu acho que é por causa da idade, ele não chega mais antes, como ele chegava, chega atrasado e chega pegando. O fato é que toda hora ele tá fazendo uma dessas, e assim, é questão de tempo até ele fazer uma merda e prejudicar de novo o time. Dito isso, quem deveria chamar ele na chincha e falar, baixa aí, você tá no volume 10, vai no volume 8, né? É o Tonhão, que também tá toda hora sendo expulso.
expulso, caralho. Dá, né? Hoje conseguiu ser expulso depois do jogo ter terminado. O Tonhão, eu até entendo o Tonhão, assim, tipo... Porque eu acho que, assim, ele tá numa grande chance da carreira dele. E, bicho, ele quer mostrar... Ele tá com sangue... Dá pra ver desde que ele chegou que ele tá sangue nos olhos. Mas, cara, alguém então tem que chegar, então tem que ser acima dele, né? O pessoal do departamento de futebol ou o próprio presidente tem que chegar e falar, olha, Tonhão, sai do 10, vai pro 8, bicho. Né? Segura um pouco a onda. E aí, cara, bicho, assim, eu acho que perde um pouco a mão do time. Não respeita. Acho que o Tonhão é respeitado pelos jogadores, enfim, etc. Ele é ouvido pelos jogadores. Mas digo, o time fica um pouco sem o papel do líder. O papel do líder é dar um exemplo. Se o Tonhão tá dando esse exemplo, o Fagner e os jogadores, o Ranieri, às vezes chega atrasado, também toma cartão toda hora, tudo bem. Ele é volante, a função dele ali é causar ali no meio. Mas, cara, não precisa entrar tão forte, entra um pouquinho, mas, sabe, tipo, diminui, não entra na pilha do jogo. Dito isso, né, não é de hoje que o nosso time tem problema de criação, né? Eu acho que a nossa defesa melhorou e melhorou muito, a gente não tem tomado gols, assim, mas a criação continua inexistente ali na entrada da área, digo, na cabeça da área ali. O jogo acaba sendo sempre pela lateral, então fica abrindo o jogo, aí ou o Romero cruza do lado de lá, ou o Fagner cruza do lado de lá, ou do lado de lá o Wesley, né, ou o Hugo, enfim, a gente vai esperar aqueles cruzamentos do Hugo, enfim. Não tem aquele toque, né? Hoje tinha um a mais. Segundo tempo inteiro. Pô, cara, tem que aproveitar. Infiltra um cara ali. Não consegue fazer um 2, né? Fazer aquele toquinho rapidinho assim, ou fazer um facão. Não consegue. O time não consegue fazer isso. Tem uma questão de criação ali. Com um time, com um jogador a mais. Então, assim, a gente tá carente. Ali no meio, né? A gente precisa de mais gente ajudando, porque assim, o Garro sozinho não vai resolver. Tem dias que ele tá melhor, dias que ele tá pior, enfim, quando ele tá com mais marcado, menos marcado. Então a gente precisa resolver essa questão de criação o quanto antes possível. Dito isso, são 11 jogos com uma derrota, o quê? 4 empates, 6 vitórias. Não dá pra dizer que esse time tá que nem tava no final do ano passado, mesmo no começo desse ano. Tá melhor que isso. O adversário hoje ficou terminando em terceiro o último Campeonato Brasileiro. Então, assim, o campeonato tá começando, né? Eu acho que ainda vai rolar muita água, mas eu acho que esse time precisa criar mais casca e precisa achar uma alternativa de criação ali no meio. Porque a criação tá dolorida. Eu acho que o principal problema do Corinthians hoje foi o segundo tempo, né? Acho que o primeiro mais brigado e tal, era até esperado. E eu até gostei da postura do Corinthians em casa, com a torcida, o apoio, marcando em cima, não dando chances para o adversário. No segundo tempo, com um a mais, eu gostaria que o Tonhão tivesse sido um pouco mais ousado nas alterações, né? E ele não foi, ele segurou um pouco o time. Não gosto desse esquema que ele está fazendo de tirar o Gustavo Henrique para recuar o Ranieri. Apesar do Ranieri ter ido bem, foi eleito o craque do jogo aqui. O Gustavo Henrique eu acho que estava bem, eu acho que, sei lá, para tirar um zagueiro, talvez eu preferia que tirasse o Félix, mas eu nem acho que era o caso de tirar zagueiro. Acho que dava para trocar talvez o Hugo, que é um lateral meio inoperante, para jogar o time mais para frente, ou talvez trocar mais o Wesley. Enfim, dava para ter feito alguma outra coisa para jogar mais o time para frente. Eu acho que ele segurou um pouco a equipe no segundo tempo com um a mais. Eu acho que ele podia ter sido mais ousado ali. E tirou o único atacante que nós temos, né? Ele tirou o Romero. Depois tirou o Romero, também não tiraria o paraguaio. Se você for ver, Gui, eu acho que o último jogo, único não, né? O último jogo que a gente criou muito foi contra a Ponte Preta, que acabou perdendo. Aquele jogo a gente criou. E depois no amistoso não criou, nessas partidas, né? Agora o Nacional não conta muito, mas a gente não tem criado. Enfim, mas a gente estava com uma correspondente ali na Irmandade, a Laís, mandou um pequeno vídeo lá para a gente entender um pouco desse clima, que foi um jogo de maior público, né, na Neoquímica Arena, em contraste com o jogo do meio da semana, que foi um de menor público, né? Com, enfim, terça-feira, 7 da noite. 7 da noite, né? Tá louco. Ingresso mais caro e tal. Não deu. Enfim, ainda assim deu 30 mil pessoas no jogo, né? Mas muita gente chegando durante a partida. Mas enfim, vamos falar da Sul-Americana daqui a pouco. Vamos ver um pouco o clima da arena e o vídeo que a Laís mandou aqui pra gente, dando a opinião dela do jogo e de alguns torcedores lá também. Torcida chegando no estádio, clima quente. Salve, Irmandade Corintiana! Hoje começa o nosso querido Campeonato Brasileiro e eu tô aqui para acompanhar a primeira das 38 rodadas e mostrar tudo para vocês, porque a torcida tá prometendo uma festa incrível!
aqui pro segundo tempo. O Corinthians tá muito truncado. Tem que ficar mais firme, tem que ter criatividade ali na hora de finalização. E agora o gol é bem aqui, ó. Segue essa porra! Não! Filho da... Olha, esse juiz é um corno! Juiz! Vai tomar no... Acabou o jogo. O Tonhão sendo expulso. Dá um soco na cara dele, caralho! Juiz! Vai tomar no... Fim de jogo aqui na Neoquímica Arena. Dedo no... gritaria, confusão. Antônio Oliveira expulso. O jogador do Galo também foi expulso. Muitos cartões amarelos. A arbitragem fraquíssima. E agora eu vou ver se eu consigo descolar umas opiniões aí populares. Tô aqui com a Beatriz e ela vai dizer pra gente em uma palavra ou duas como que foi o jogo de hoje. Eu achei que o time, por estar com um a mais nesse primeiro tempo, faltou jogar mais, entendeu? E o juiz de péssima qualidade, ou mal intencionado. Jogo bom, adversário forte. A gente é acostumado a impor bastante o nosso jogo, né? A nossa expectativa aqui dentro de casa é que os jogos continuem sendo a gente propondo o jogo e o adversário não resistindo, né? Hoje, por pouco, a gente não conseguiu fazer o gol, mas tá bom. Foi um bom jogo. Valeu, hein? Fui expulso de dentro do estádio, gente. Mas agora eu quero saber de vocês aí, em uma palavra ou duas, como vocês definiriam a partida de hoje. Um beijo, boa semana pra nós e vai Corinthians! Tá aí a Laís. Obrigado, Laís. Laís que participou com a gente aqui nos podcasts anteriores. Laís querendo ver o UFC do Tonhão com o árbitro, né? Ainda flagrou ali o momento da expulsão do Tonhão depois. Enfim, deu pra sentir o clima da torcida aí, Ana. E como é que você define a partida aí com uma ou duas palavras? Sonolento. E você, Dudu? Fraca. Gibson? Eu achei um jogo duro. Duro de jogar e duro de assistir. Exato. Cara, eu não sei, eu acho que teve partidas piores que o Corinthians já fez recentemente. Essa pra mim não foi mas até nem aí de perto a também- mais dura, a mais difícil de assistir e tal. E provavelmente terão partidas piores que essa mais pra frente. Então, também, eu no dia do espero GTR, que não. Claudio. Eu espero que não, Dudu, eu espero que não. Eu espero que seja daqui pra cima, entendeu? Mas muito obrigado aí, Laís, pra trazer um pouco desse clima do estádio aqui pra Irmandade. Ficou legal pra caramba o seu vídeo, o seu testemunho aí. A Laís mostrou o melhor do jogo, né? Que é a torcida. Sem dúvida nenhuma. Que fez o tal do Poropopó lá, o maior Poropopó e tal. Foi bem bacana essa iniciativa da diretoria com as torcidas, enfim. Acho que dá pra se trabalhar bem essa relação, né, Gibson? E acho que isso é um exemplo. Não, sem dúvida. O que a gente nunca tem problema é com a torcida do estádio, cara. Eles nunca vaiam durante a partida. O tempo inteiro incentivando. Agora, bicho, o time podia correr um pouquinho mais, podia propor um pouco mais de jogo, né? É o time que... Nessa balança é o time que tá devendo um pouco e não a torcida. E na semana passada a gente achou que ia ser sofrida a Sul-Americana, que ia ser um jogo difícil. Foi hoje, né? Não foi tanto na terça-feira. Mas, na verdade, acabou sendo bem tranquilo, né? Fizemos 4-0 em cima lá do Nacional do Paraguai. O Romero marcando 2 vezes, mais o Yuri Alberto, mais o Pedro Raul. Só gols de atacante. A gente estava prevendo um jogo bem mais complicado, mas no final foi de boa, né, Gibson? Sem dúvida. Pra nossa surpresa, agora a gente tá em primeiro do grupo, né, você vê? A gente, daquela primeiro jogo lá que a gente ficou com aquele gosto amargo na boca, nesse jogo aí a gente conseguiu tirar um pouquinho a barriga da miséria, né, e se posicionar um pouquinho melhor no grupo, né? Lembrando que nesse campeonato esquisito, só o primeiro da chave que passa direto, né, para a próxima fase, e o segundo colocado tem que jogar ainda uma repescagem ali com os times que vêm da Libertadores. Então, assim, seria muito bom a gente conseguir ficar em primeiro da fase para, enfim, livrar mais uma data no calendário ali. O calendário já é apertado, então se ficar colocando mais data ali é bom ter um respiro no meio ali. Sem dúvida nenhuma. E você, Ana, como é que você viu essa partida aí? Olha, pra mim é uma partida que destoou do resto dos jogos do Corinthians. Quando o Romero vai bem, o ataque vai bem. Pra mim é isso. Eu não vejo outros atacantes do Corinthians, apesar de terem feito os gols, mas assim, eles não criam, então assim, a gente depende do Romero pra fazer o gol. E eu achei um adversário fraco, assim. Então pra mim é uma partida que destoou e vai ser, pra mim, a partida mais fácil que nós vamos ter na Sul-Americana. Apesar da surpresa dos outros dois do grupo, eu ainda não sei se o Corinthians vai ter facilidade na Sul-Americana, né?
Eu não conheço, não tenho acompanhado o Argentino Júnior, então vamos ver a hora que a gente jogar realmente como é que vai ser contra nós. Porque pode ter sido um jogo também fora da curva do Argentino Júnior. Agora eles vão ter que mostrar serviço, né? Eles estão pressionados, o Argentino Júnior, que é o nosso próximo adversário na Sul-Americana, mas não vai ser essa semana. Vai ser só na outra semana que vai ser o jogo da Sul-Americana e tem uma semana de pausa. Essa semana a gente joga as duas pelo Brasileiro. E o Dudu, como é que você viu nosso desempenho aí na Sul-Americana? Que nem eu falei, eu achei que o Corinthians no começo da partida estava desorganizado também, né? Acabou fazendo 1-0 e aí depois com a expulsão, como o adversário é fraco, embora até jogou ontem pelo Campeonato Paraguaio e venceu, né? Mas enfim, o Corinthians aproveitou as oportunidades, fez 4-0 e perdeu chance de fazer 5, 6, independente do que aconteça, no que estaria acontecendo na outra partida. A Sul-Americana não tá uma competição tão complicada, mas o Corinthians não pode vacilar como vacilou na primeira rodada. Demos sorte, mas agora são 3 times muito próximos, estamos na liderança, mas são 3 times muito próximos. Agora, teoricamente, é o jogo mais difícil fora de casa. E aquele tal negócio, a catimba, nós vamos falar muito da semana que vem isso, mas você viu que hoje a catimba também, né, os jogadores do Corinthians caíram, foram muitos amarelos desnecessários, a gente tem que ter uma cabeça um pouco mais tranquila aí. O Corinthians, enfim, fez um time fraco, talvez o mais fraco do grupo, e fez o que tinha que fazer, né? Goleou. Acho que a gente viu no Campeonato Paulista o Corinthians enfrentar vários times muito fracos e não conseguir fazer o resultado. E pior, né? Perder a partida. E ele, nesse jogo, fez o que tinha que ser feito. E o Romero aí, com esses 2 gols, se tornou o maior artilheiro da Neoquímica Arena, né? 32 gols em 130 jogos na Neoquímica Arena. O Roger Guedes estava com 31 gols em 64 jogos. E ele ainda o Romero já era, né, o estrangeiro com mais gols marcados com a camisa do Corinthians. Demorou para engrenar nessa passagem dele, mas agora, desde novembro para cá, tá indo bem o Romero, né? Pelo que eu entendi, ele tinha chegado meio fora de forma, né, algo do tipo assim, e ele demorou para entrar em forma. Ele é um atacante, eu acho que ele é um atacante regular, né? Ele faz gols, ele tá fazendo mais gols nesse início de ano, final do ano passado, do que o normal dele. Tanto que você vê que ele tem quase o dobro do número de jogos do Roger Guedes para chegar na mesma quantidade de gols, né? Ele não é um jogador que se destaca, mas ele é um jogador regular. Para mim, ele é o melhor atacante hoje que tem jogado do trio ali. É o mais efetivo. Os outros 2, para mim, deveriam ir para o banco um pouquinho. Alguma coisa tem que se mexer ali. Mas ele não pode sair, e o Tonhão várias vezes já o tirou. Eu não consigo entender por que tá acontecendo isso. Eu acho que tem que aproveitar quando o jogador tá numa fase boa. E o Romero agora é o melhor, então tem que ficar em campo. Eu não tenho aqui a estatística, né? Mas eu acho que é o momento, enfim, que ele mais marcou gols na carreira dele, inclusive. Não é só no Corinthians, ele marcar essa quantidade de gols, enfim, nessas últimas partidas tá sendo uma surpresa, uma surpresa agradável aí, né, Gibson? Olha, não, sem dúvida, a gente tá tão carente, enfim, de alguém que tenha constância fazendo gols, né? Porque o Yuri chegou, ficou naquele buraco, aí teve aquela temporada que ele meteu um monte de gol, depois ele some 6 meses sem fazer gol. Então a gente tá nessa carência de ter alguém com um mínimo de constância ali. O último que teve ali com essa constância foi o Roger Guedes. Eu tenho que admitir que eu não esperava tanto dele quando ele chegou e eu tô meio viúvo até agora do Roger Guedes. Assim, na ausência de um centroavante ali que faça o que deveria fazer, o Paraguai tá deitando e rolando, né? Tá deixando a dele ali. É ele que tá fazendo, né? E de vez em quando ele solta umas pérolas, que nem na semana que aquele gol lá que ele puxou pra esquerda e meteu pô, aquilo ali é coisa linda, né, bicho? Aquilo ali o cara vai pro DVD, né? Como diria o pessoal do Inter, né? E você, Dudu? É Romero e mais 10? Futebol é momento, né? A gente fala isso. Então, se o momento dele é melhor, ele tem que jogar mesmo, né? Ele tem que estar presente. Não é sempre que ele vai fazer gol, a gente sabe, mas ele tá merecendo essas oportunidades, tá buscando. Então, eu acho que às vezes é aquilo que a gente cobra, né? Falta um pouco a questão aí do técnico mudar o esquema, não ficar tirando 6 por meia dúzia, né? Então, às vezes é a hora de arriscar. Deixa o Romero centroavante, põe um atacante mais próximo com ele, que seja o Mosquito, que seja o Pedro Henrique, aproxima o Wesley dele, enfim. Põe o Pedro Raul com o Romero, sei lá, mas você precisa deixar ele em campo, né? Assim como a gente fala muito do Cássio, hoje a gente pode questionar alguns jogadores, mas acho que
E o Romero não dá, a gente pode falar que o Ranieri também dificilmente pode sair do time, né? Então, tem algumas coisas que não dá pra manter, mas você tem que aproveitar ele na melhor posição. Não adianta colocar o Romero na zaga, o Ranieri na zaga, o Romero na lateral, põe o Ranieri de centroavante. Você tem que colocar os caras onde eles sabem dar o seu melhor para que o time possa construir o resultado. O Romero, enfim, gostando demais desse momento dele, e a gente tem que aproveitar, né? Porque do mesmo jeito que chegou, eu tenho medo que pode ir embora esse momento goleador dele, né? A gente, no ano passado, cansou de criticar o Romero, e com razão, né? Ele não estava jogando bem, não merecia ser elogiado. E desde novembro para cá é só elogios, porque ele realmente está em campo, está mostrando e se mostrando um jogador acima dos demais atacantes. Então, só tenho que agradecer o paraguaio aí por esse número. Tá na história, eu acho que é um dos ídolos do Corinthians, pelo número de jogos que fez, pelo tanto de gols que fez, a história que ele está construindo nesse estádio é recente e tal. Então, a gente só tem que agradecer ao paraguaio, o Romero, e que bom que ele tá... E eu acho que ele é um daqueles jogadores, tem vários aí na história, né? Que quando chega no Corinthians joga mais, né? Tem um jogador que a carreira dele vai fazer a carreira, mais ou menos, mas chega no Corinthians o cara vira um monstro, assim. E o Romero é isso, cara. O Romero chegou desacreditado lá em 2014 e só cresceu. Enfim, quando foi embora a gente lamentou demais e agora na volta esperávamos mais dele antes, mas tá entregando agora. Então, antes tarde do que nunca. E eu vou jogar aqui essa questão. Quem é que vocês acham que pode passar o Romero agora? Que ele é o tal, né? Vocês acham que se o Roger Guedes voltar, ele passa o Romero? Fácil. Se o Yuri ficar mais tempo... O Yuri tem 22 gols, né? Atualmente é o quinto. Ele tem 22 anos, né? Se ele jogar até uns 40, quem sabe ele consegue passar o Romero. Você acha que vai jogar tudo isso aqui? O que você acha, Gilson? Quem que pode passar o Romero aí? O Yuri é novo, assim, se ele começar a jogar bem, ele sai logo do Corinthians. Enfim, vai chegar algum time e vai querer tirar ele daqui. E aí, de repente ele volta daqui a uns anos pra jogar mais umas temporadas, enfim. Mas eu acho que ele não vai ficar direto, por enquanto, aí, tanto tempo assim, pra passar o Romero. Acho que o Paraguai vai segurar esse recorde aí um pouquinho mais. Do atual elenco, só o Yuri Alberto, né? O Romero tá fazendo mais gols, mas o Yuri tem mais oportunidades que o Romero, né? Não sei como é que tá a situação de pênaltis, mas a probabilidade de um pênalti o Yuri bater é maior do que o Romero bater. Enfim, e como você falou, são 10 gols só que separam. Eu acho que o Yuri fica até o final do ano. Eu não vejo o Yuri Alberto saindo do meio do ano, né? Até pela fase dele. Então acredito que se for alguém esse ano para bater o Romero, acho que é o Yuri Alberto. Não falei esse ano, né? Também esse ano, porque o Romero também vai continuar aqui fazendo gols, eu espero, muitos gols. O Yuri tá fazendo os dele e tal. Pra ele passar o Romero e o Yuri esse ano, ele tem que fazer 10 gols a mais que o Romero. Não é o que tá acontecendo, né? Eles estão pau a pau ali. E você, Ana? Eu tô na dúvida se é a volta do Roger Guedes ou a volta do Jô. Não sei ainda. A volta do Jô. Nossa, a volta do Jô, vai... Olha, pra passar o Romero, vou ser sincera, só se o Roger Guedes voltar e no máximo, assim. Porque jogador não fica muito tempo mais no mesmo time, a gente sabe, principalmente atacante. Mas eu acho que pra ultrapassar o Romero, só se o Roger Guedes voltar e que não vai acontecer esse ano, já que ele tá ganhando prêmio de melhor jogador do Catar, e a gente sabe muito bem o que isso significa, né? Mais motorrádio pra coleção dele lá. Exato, é bem motorrádio. Quem é do tempo do motorrádio aqui? Enfim, entregamos a idade, né? Enfim, a gente falou do Romero e tal. O Fausto se tornou titular essa semana, né, Ana? E o que você achou das duas partidas que ele fez aí? A gente tinha... Eu confesso que eu tava com medo. Eu continuo com medo, mas ele fez 2 partidas regulares, mas eu acho que ele, pra ser titular, falta muito ainda, porque o Maicon em plena forma física é muito melhor do que ele pra jogar. Muito. Pra mim, ele é o terceiro reserva, ele ainda fica atrás do Bidon. Assim, não comprometeu, foi regular, deu um passe lá, que até agora a gente não sabe se foi passe, se foi chute, sei lá o que foi aquilo. Uma assistência pro Romero, mas pra mim ele é muito abaixo do Maicon ainda. Não, eu também concordo com você, ele é muito abaixo do Maicon. O Maicon tá voltando agora, né, Dudu? Mas e o Fausto, o que você achou das duas partidas dele? Eu achei as 2 partidas regular dele. Eu acho que é aquilo que a gente fala um pouco, né? Ele tá tendo a oportunidade de voltar a ser titular.
né? Por quanto tempo? Depende dele. Ele tem que se expor mais, se dedicar mais, né? Correr mais, tentar algo diferente, ser mais prestativo pro time. Eu não vi isso, né? Eu acho que ele tá perdendo a oportunidade de cavar o espaço dele. Lógico, também concordo, o Maicon muito mais jogador titular, mas, pô, ele tá tendo teve uma sequência, o Maicon voltou hoje. Sabe, se doa mais, se dedica. E você, Egipção? Tá gostou do Fausto Vera? Eu achei que ele voltou melhor do que eu esperava, porque ele voltou... Não foi melhor do que eu esperava, ele voltou melhor do que ele vinha apresentando quando ele saiu do time. Enfim. O que não é que ele voltou a jogar o que ele jogava na época que ele chegou. E aí que eu concordo muito com o que a Ana falou. Pra mim, até agora, ele é o terceiro, né? Tá atrás do Michael e do Bidon, concordo. Mas, como eu disse num podcast recentemente, a minha expectativa, né? Minha vontade é de que o Tonhão consiga recuperar o futebol do Fausto de quando ele chegou, que ele chegou dominando o meio de campo ali. Então, assim, se o Tonhão conseguir trazer aquele Fausto de volta, né? Aí eu acho que vai ter valido a pena pular ele na fila da volância ali. Porque até agora, o Michael é melhor e o Bidon também é melhor. Como eu falei, tava com medo do Fausto Vera. Eu acho que ele tava entrando muito canela mole nas últimas partidas. E dessa vez eu acho que fez 2 partidas legais, honrosas, né? Não foi o Fausto que chegou, mas também não foi o Fausto recentemente. E eu acho que ele vira uma opção. E isso é importante no elenco, num ano grande que a gente vai ter aí. Enfim, que muitas partidas. Agora, partida no meio de semana, fim de semana, direto. Até acho que no meio da semana ele deve continuar sendo titular, porque o Maicon jogou aí os minutos finais do jogo agora domingo. De repente, no fim de semana que vem e tal, talvez o Maicon já seja o titular, né? Enfim, mas vamos passar para outro assunto. E, Dudu, saiu o adversário do Philadelphia Eagles no jogo que será disputado na Neoquímica Arena, o jogo da NFL, da Liga de Futebol Americana, vai ser disputado na Neoquímica Arena no dia 6 de setembro, numa sexta-feira. O Philadelphia Eagles enfrentará o Green Bay Packers na Neoquímica Arena. O que você achou do jogo? Olha, eu acho que vai ser um grande jogo, né? Dentro dos adversários que estavam falando, acho que a franquia do Green Bay é muito grande, é muito forte, né? Eles têm uma característica lá que só, né, os sócios são os donos, né? A franquia não vai sair de Green Bay, né? Como outras podem sair, já aconteceu, né? Vive acontecendo. Lógico que o Green Bay Packers, na minha opinião... A gente fala, né, que o Corinthians é a torcida que tem um time, e lá de fato é isso que acontece. O Green Bay Packers comprou, eles são... A cidade é dona do time, e ao contrário dos outros equipes que são empresários que vendem, que são os donos que podem vender, como acontece lá, enfim. Quem acompanha o futebol americano sabe, já viu equipes tradicionais saírem do nada, de um dia para a noite, arruma tudo e vai embora. Ir para outra cidade, né? Só completando a informação aí do Dudu que a cidade é dona do time. Então, desculpa, Dudu, te atrapalhei aí. Não, que é isso. Eu ia falar mais pro final, porque eu ia falar que, para quem acompanha, eu acho que o Green Bay Packers de 2 anos atrás, 2 temporadas atrás, né? Enfim, tava muito mais forte, tava com um time muito mais competitivo. Mas eu acho que vai ser um grande jogo, né? É o primeiro jogo aqui na América do Sul, se eu não me engano. Não é nem no Brasil, né? Mas é o primeiro jogo no hemisfério sul, Dudu, inclusive. Não é só na América do Sul. Não teve jogo desse lado da linha do Equador, não teve jogo de futebol americano ainda. Vai ser um belo de um espetáculo. Algumas coisas precisam mudar, né? Ou melhorar. Eles querem colocar 50 mil pessoas, pelo menos. Dizem que a capacidade da arena hoje é para 48, 46. É que não lota por outras questões. Enfim, mas... eu acho que vai ser uma bela partida, vai ser um grande espetáculo, é o grande adversário, na minha modesta opinião, o Green Bay é até maior que o Eagles, enfim, acho que vai ser um belo de um jogo, e, torcer para que a Arena contribua, né, todo mundo receba bem essa partida, todo mundo que for, que a gente sabe que não vai ter só corintiano lá, pelo evento em si, para que o Brasil continue fazendo esses eventos, esses jogos, né, se não for só na Neoquímica, que seja em outro estádio, mas eu acho que é uma baita visibilidade. O Corinthians tem que saber aproveitar isso, torcer para que seja uma bela partida. E você, Gibson, como é que você tá vendo aí? Tá se animando para ver esse jogo lá na Neoquímica Arena? Nem pela TV eu vou ver.
Acho aí bacana pra divulgar a arena, não sei o quê, mas futebol americano eu tô fora. Mas, ó, Gibson, com todo respeito ali, na partida de hoje lá, Mateuzinho, alguns jogadores já deram os field goals lá, viu? Field goals, eles estão treinando. O Uri Alberto é campeão. Não, o Roberto, bicho, só bate aí na forquilha, né? Só... Lembrando que vai ter também, né, em Munique e 2 partidas em Londres, né? Estavam estudando também de ver no México, tudo, então acho muito bacana que como é um esporte super, né, popular, tudo, o mundo inteiro vê, então muito bacana o Brasil fazer parte disso pelos fãs, e a tendência é que continue, então isso vai ser bem legal. Antes de falar das 2 partidas próximas do Corinthians no Brasileiro, a gente tem que falar das brabas, né, Ana? As brabas que... tá até chato, é monótono demais ver elas só ganham 100% do Brasileiro ainda. As meninas não perderam um ponto sequer no Campeonato Brasileiro e já tá em qual rodada? Já estamos na 5ª rodada. 5 jogos, 5 vitórias. Ganharam mais uma contra o time da Vila lá e ainda fizeram protesto ainda. Houve o protesto, né? E não foi só no jogo do Corinthians, né? É importante a gente falar que houve vários jogos que tiveram protesto, o jogo do time de verde. O Cruzeiro fez vídeo mostrando o mesmo tipo de protesto com técnicos, tudo porque é uma situação grave que acontece no Santos, né? Na qual um técnico foi denunciado anonimamente por 19 jogadoras, né? Não foi apenas por uma, não foram por 2, foram 19 jogadoras. O Santos cada vez mais se aproximando de algumas pessoas que não deveriam estar no futebol, tanto no masculino quanto no feminino, né? Mas tirando isso, o Corinthians veio desfalcado de suas 9 jogadoras que estavam ao serviço da seleção. O jogo foi na sexta, elas chegaram dos Estados Unidos na quinta, então o Corinthians começou com um time titular um pouco mais misto, né? Com a falta de algumas jogadoras, e foi um jogo equilibrado no primeiro tempo. No segundo tempo, com o Corinthians colocando de novo suas jogadoras principais ali, destaque para a Tamires, que fez os 2 gols, né? Conseguiu uma vitória tranquila e está em primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Mas tudo bem, elas já ganharam, o Corinthians descansa essa semana e o Corinthians volta a jogar agora, dia 22. E essa sim vai ser uma partida que vai ser na Neoquímica Arena. Segunda-feira, 7 da noite, dia 22, contra a Ferroviária, a reedição da final do último Campeonato Brasileiro. Mas tá aí as brabas mandando bem, né, Gibson? O mais legal, assim, é a fé de que elas vão resolver a questão. Sabe, assim, tipo... Porque começou o jogo, essa última partida, enfim, marcaram um gol logo no começo, começou plá. Aí o Santos arrumou um ali logo na sequência, e enfim, cresceu na partida, né, começou a se impor. E aí, eu tava vendo o jogo e eu pensei comigo, daqui a pouco elas resolvem. Você começa a ficar folgado, né? Tipo, porque é um desempenho tão ridículo do time que você vai... E aí daqui a pouco elas resolvem mesmo. Enfim, tipo... Então é assim que funciona, né? A coisa do time feminino, né? A gente começa a ficar mal acostumado, né? Ô, Gibson, isso foi tão ridículo que quando teve o final da Supercopa do Cruzeiro, que eu tava lá, o Cruzeiro teve um gol aos 45, que depois foi anulado, e a hora que tava resolvendo, eu tava com a minha mãe falou assim, e agora? Eu falei, não tem problema, antes nos acréscimos a gente resolve, tipo, não vai pros pênaltis, fica tranquila. É muita fé, né, na capacidade do time. Né? O mais bacana das meninas é você ver que elas estão com fome ainda de vencer, né? Elas ganharam tudo ano passado, já vem alguns anos ganhando as principais competições, né? E elas estão com fome ainda. Se elas se inspiraram, vamos falar assim, no time masculino para chegar, a gente precisa que o masculino se inspire nela. Porque, né, é uma diferença muito grande, assim, de qualidade, né, até de ganho. Mas, enfim, a gente espera que eles aprendam alguma coisa, porque a fome delas tá bacana de ver. Mas vamos falar dos times masculinos, meus amigos. 2 jogos essa semana, 2 jogos pelo Brasileiro. Quarta-feira, 8 da noite, os 2 jogos fora de casa, né? Quarta-feira, 8 da noite, contra o Juventude. E no sábado, 6h30 da tarde, contra o Red Bull Bragantino. O último jogo que jogamos contra o Juventude foi em 2022. O técnico era o Trairão. Na massa, empate em 2-2 do gol do Juliano e Roberto. Naquele momento, o Corinthians estava bem, mas essa partida deu uma
interrompida numa série boa que o Corinthians estava tendo, enfim, não foi uma boa partida do clube, não. E aí o Juventude foi rebaixado, voltou agora esse ano. No sábado, contra o Bragantino, enfrentamos o Bragantino, o time que não ganhamos no ano passado, né? Esse ano a gente não jogou contra o Bragantino ainda, porque no Paulista eles estavam no nosso grupo. E no ano passado a gente perdeu todos os 3 jogos que a gente fez contra esse adversário, né? Todos por 1-0. Qual é a sua expectativa, Gibson? 2 jogos aí fora de casa. Enfim, os 2 times empataram agora na primeira rodada, se não tem enganado, né? Tanto o Juventude quanto o Bragantino. Né? E a gente também, né? E a gente também, né? Mas, assim, eu acho que assim, a gente tem a possibilidade de ganhar as 2 partidas. Não tô dizendo que a gente vai ganhar as 2 partidas. Mas tem a possibilidade. Dá pra jogar pra ganhar, né? Mas eu não acho um mau resultado se a gente pegar 3 pontinhos num e um empate no outro, 4 pontinhos, enfim. Não acho ruim, não. E você, Ana? Lembrando que o Tonhão foi expulso, né, nessa partida. Provavelmente não vai estar na quarta-feira lá no banco, novamente. 2 empates de 0-0. Você acha que a gente não vai marcar nenhum gol essa semana, Ana? Não vai ter comemoração? Você perguntou minha opinião, eu não posso dar minha opinião. Pode dar a sua opinião. Eu tô achando você muito brocochô. Assista esse negócio aí, você quer que eu venha aqui animada? 2 empates de 0-0. Passa pro Dudu, vamos ver o que o Dudu acha. Passa pro Dudu, então. Aí, Dudu. Eu gostaria muito que o Corinthians vencesse o Juventude. Eu acho que contra o Bragantino vai ser um jogo complicado. Um empate vai estar bom. Eu vou mais com o Gibson essa. O Corinthians precisa... Como perdeu 2 pontos hoje, porque pra mim o Corinthians perdeu 2 pontos hoje, né? O Corinthians precisa fazer 4 pontos, pelo menos, nesses jogos aí. Dá pra ganhar os 2 jogos? Difícil na nossa situação. Então eu prefiro que a gente ganhe, porque acho que do Juventude é um time que o Corinthians tem que fazer 6 pontos. Não importa o Corinthians que entra em campo, o Corinthians não pode perder pontos se a gente quiser um campeonato mais tranquilo aí. Então tem pelo menos 4 pontos essa semana. O que eu vi é que o Romero ainda não marcou gols contra esses adversários. A gente comentou aqui como ele tá artilheiro e tudo, mas ele ainda não marcou gols contra esses adversários. E eu tenho a esperança, né, que ele marque um aí na quarta-feira e mais um no sábado para trazer esses pontinhos aí pro Coringão. Quem costuma marcar contra o Red Bull é o Mosquito, né? Mas ele não entra nunca agora. Eu queria só dar uma informação, Gui, que o próprio meu timão também tá divulgando. É bacana para quem puder aí, né? Que vai ter a primeira edição do Sangue Corintiano na Neoquímica Arena, dia 19 e 20 de abril, agora essa sexta e esse sábado, das 9 da manhã às 3h30 da tarde, né? Então você pode ir lá, doar sangue, quem puder, por favor, porque é uma ajuda para todo mundo e é muito legal o Corinthians abrir as portas do estádio para receber mais gente, né? Normalmente faz isso mais no final do ano, esse ano está fazendo a primeira vez agora em abril, provavelmente vai ter uma segunda etapa, então quem puder ir lá na Neoquímica Arena, muito bacana para ajudar todo mundo, não vai estar ajudando o Corinthians, a iniciativa do Corinthians é legal, mas vai estar ajudando todo mundo. Sem dúvida nenhuma. Falando nisso, né, hoje também teve iniciativa com a Gerando Falcões, a ONG. Estavam recolhendo roupas ali para serem doadas e serem revertidas em renda para a ONG Gerando. O Corinthians até estava na barra no jogo de hoje, né, embaixo, assim, com o logotipo da ONG. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 384. Mas não sem antes o Gibson lembrar todas as nossas redes sociais. Boa, vamos lá. Estamos ao vivo hoje aqui no YouTube e no Twitter. Temos também o Instagram, o Facebook, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. É isso, meus amigos. E Ana, semana que vem a gente está de volta? Às 7 da noite, né? Domingo às 7 da noite. Eu não sei quando o Corinthians joga semana que vem. Pô, acabei de falar, sábado, 6h30 da tarde. Sábado, 6h30. Ah, que delícia. E joga agora a Sul-Americana terça, né? Então a gente é obrigado a jogar sábado. Então domingo às 7 da noite estamos aqui de volta. É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela participação. Esperamos vocês todos de volta na semana que vem, 7 da noite, para te comentar um pouco mais dessa semana do Coringão. Valeu, até a semana que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!